Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Essa semana tá bem festiva, a TV tá fazendo 20 anos e o programa Vida e Saúde faz parte dessa história. Você que tá com a gente faz parte dessa história, porque talvez você também tenha sofrido transformações graças ao conteúdo que a TV Novo Tempo oferece para você. É um prazer enorme fazer esse programa. A gente tá aqui nessa semana toda festiva com dois convidados super especiais. A gente tá falando sobre transformações que aconteceram, que fizeram diferença durante esses 20 anos. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho a influência do estilo de vida e também como são as doenças que podem ser acarretadas por esse estilo de vida. Daqui a pouquinho no Vida e Saúde, que tem também quadro no Divã, tem conversa com o Dr. Ricardo Vargas sobre constipação intestinal, um problema que pode atrapalhar a vida de muita gente. Tem receita, o Felipe vai fazer pra gente hoje um delicioso panini todo saudável e muito mais. Mas sabe de uma coisa? Sua interação é super importante, é fundamental para que o programa Vida e Saúde cresça e para que ele possa trazer mais informações relevantes para você. Então, se você tem alguma dúvida, é só escrever pra gente, entra no nosso Facebook, manda lá a sua foto, manda lá a sua transformação, o seu testemunho, porque você pode servir de inspiração para outras pessoas que estão como você, buscando mais saúde, buscando mais qualidade, buscando viver aquilo que Deus sonhou para você. Mais felicidade em todos os aspectos da vida. E eu quero agradecer também aqui a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. O Max já está mostrando um pouquinho aqui do fundo do nosso cenário. Esse é um pedacinho aqui da área de caminhada da Clínica Adventista Vida Natural. Se você quiser conhecer mais, é só acessar vidanatural.org.br e conhecer as propostas ali da clínica. Se quiser chegar aqui é fácil, a gente está pertinho de São Paulo, aqui em São Roque, e você pode entrar em contato aqui com o pessoal da clínica e agendar a sua vinda para cá. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Bom, quero convidar agora para fazer parte do programa a doutora Sandra e o doutor Ricardo, que são os nossos convidados especiais dessa semana. Prazer enorme recebê-los novamente. Tudo bem, Sandra? Tudo muito bom. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Pedro. Sejam bem-vindos. Os assuntos dessa semana têm rendido com vocês dois aqui. O Ricardo e a Sandra fizeram parte do início do Vida e Saúde. Vira e mexe, volta e meia, estão conosco aqui. É sempre muito bom receber os comentários que vêm assim com o peso da experiência de vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estilo de vida, bem assim, tudo que a gente acaba mencionando aqui no Vida e Saúde. E a gente percebe que muitos problemas de saúde hoje são justamente decorrentes de um estilo de vida que anda muito completamente bagunçado. É verdade. Bom, que cuidados será que a gente precisa tomar? Eu acho que eu não vou nem começar com cuidado, vamos tentar definir quais são os pontos desse estilo de vida que podem acarretar doenças, Ricardo. Deixa eu fazer um comentário de uma estatística, só para a gente ter uma noção. Quando a gente olha para estilo de vida, nós estamos olhando para um termo da genética que é pouco conhecido pelas pessoas, né? Muitas vezes você nunca ouviu falar em genótipo e fenótipo. O genótipo... Eu já ouvi falar na aula de ciências, tá? Pois é, eu lembro da minha aula de ciências. Genótipo é a carga hereditária que nós recebemos, aqueles 46 cromossomos, 2 deles responsáveis pela característica sexual, né, a determinação do sexo, e depois os outros características físicas, né? Esses outros 44 cromossomos, ou seja, 22 pares, 22 da mãe e 22 do pai, eles sofrem uma influência do ambiente. Então, genótipo é o que eu recebi. Fenótipo é o ambiente que age sobre os meus cromossomos. É a influência. De cada 100 doenças de padrão genético, 89 poderiam ser evitadas através de um fenótipo que não permitisse o genótipo se manifestar. Então, falei de novo, de cada 100, 89? De cada 100, 89% das doenças são evitáveis através de um estilo de vida que não permita as doenças se manifestarem. E é engraçado que quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente ouve de alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença mais grave, acaba dizendo, mas também meu pai teve, minha mãe teve. A gente acaba computando só em cima desses 11% restantes. Mas esse comportamento também passa a ser herdado, às vezes, dos pais. Esse é o que é a minha maior preocupação. Tem uma variante aí. Eu recebi um paciente uma vez, foi interessante, ele chegou na clínica e jogou assim um calhamaço de exames em cima da mesa e disse assim, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertenso, meus irmãos são hipertensos, já tem até sobrinho hipertenso. Vê o que você pode fazer aí. E aí nós começamos a conversar sobre hipertensão. Chegou um certo ponto que ele disse assim, já chega.
falei, mas já chega o quê, né? E aí ele disse assim, olha, realmente você tem razão, minha hipertensão é genética, eu herdei todos os maus hábitos da minha família. Então ele reconheceu. Olha aí. Sim, Ele conseguiu reconhecer que ele estava reproduzindo um padrão inadequado. Exatamente. Às vezes você pode pensar que está herdando de forma genética, mas você está herdando o comportamento. Quer dizer, e aí às vezes você é da parte genética e ainda reforça com o comportamento errado. E aí a doença se manifesta. Agora é o seguinte, será que dá pra gente dizer e afirmar com certeza que existem doenças de épocas? Porque se a gente olhar, sei lá, 50, 60 anos atrás... Vamos jogar um pouco mais atrás, só para te dar uma estatística também. O Ministério da Saúde, no ano de 1930, né, faz todos os anos a estatística de causas mortes. Em 1930, 97 de cada 100 pessoas que morreram de doenças infecto-contagiosas. Tá. Em 2010, né, o padrão mudou. De cada 100 pessoas, 3 morriam de doença infecto-contagiosa e 97 de outras causas. Olha só. Então, realmente, são doenças temporais, né, que elas vão participando aí das mudanças que ocorrem no mundo. Eu me lembro, quando nós começamos a gravar o Vida e Saúde, a doença psíquica daquela época mais assim significativa era o estresse. Hoje já não é mais o estresse. Qual é a doença? E se passaram aí 6 anos. 6 anos. Transtorno de ansiedade. Né? Hoje é o transtorno de ansiedade. E você dentro dos transtornos, aspectos... né, o próprio Augusto Cury trouxe agora uma nova síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é assustador. Né? Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso. Da ansiedade. Né? Exato. Sim. Agora é o seguinte, são inúmeros os casos de, por exemplo, cânceres, que não são contagiosos. E a gente pode citar outras, a hipertensão, a obesidade. Pero, com relação ao câncer, olha só, eu perguntei para o meu avô uma vez assim, eu falei, vô, como que era a questão do câncer na roça, né? Meu avô foi administrador de fazenda a vida toda, né? Aí ele falou assim, quase ninguém morria da doença ruim. Eu fico pensando, não tem doença boa, né? Mas assim, era casos tão raros. Também o nome então, eram casos tão raros que eles não citavam o nome, né? Porque não gostava de citar o nome, porque era uma coisa trágica que acontecia naquele momento. Hoje você olha para as clínicas de oncologias, né? Lotadas de pessoas. Exato. E nos Estados Unidos já se tornou a maior causa-morte. No Brasil ainda é a segunda maior. Isso é terrível a gente observar a evolução do câncer. Mas se nós pensarmos aí em comportamento em relação ao câncer de útero, por exemplo, com a quantidade maior de parceiros numa atividade sexual, essa probabilidade também aumenta. Claro, troca de fluidos, né? E aí vem toda uma carga genética também. Exatamente. HPV, né? Que já é uma doença que predispõe, né? Exatamente. E hoje, a quantidade da troca de parceiros no sentido sexual é muito alta. Eu fiquei horrorizada ao ouvir uma garota de 18 anos mencionando que havia ido numa festa típica da cidade e que naquela festa ela havia conseguido beijar 90 rapazes. Pensa! E olha essa troca absurda, a probabilidade agora em função desse comportamento, as doenças. E ela pega de um e passa para o outro, né? Pega de um e passa para o outro. E dizem muito assim, né? Eu nunca frequentei nem nada, mas eu já ouvi adolescentes falando da questão de baile funk, onde muitas vezes né, tem uma roda que eles fazem e ali uma menina ela vai passando né, por vários meninos naquele momento. Então, assim, é muito complicado a gente olhar essa mudança comportamental, porque, querendo ou não, nós vivemos num mundo amoral. É verdade. Hoje, esse mundo amoral, ele permite de tudo. E a permissão, né, o mundo permissivo, faz com que realmente doenças que sejam sexualmente transmissíveis apareçam muito mais do que no passado. Exato. É claro que é muito mascarado também as estatísticas por conta do controle. A tecnologia hoje ela permite que você faça um controle e abafe muitas vezes o caso. Sim. Mas assim, realmente a coisa está partindo para um estágio muito complicado. Agora voltando assim para o estilo de vida, porque isso também faz parte do estilo de vida, o comportamento social, o padrão alterou bastante. Estilo de vida, quando a gente pensa em câncer, por exemplo, que é uma doença terrível que a gente ainda não tem cura, parece que não tem para onde fugir, gente. Porque mesmo as pessoas saudáveis, mesmo as pessoas que se cuidam, estão sujeitas. Estão sujeitas. Agora, nessa questão aí do câncer, para nós pensarmos no câncer de pulmão, por exemplo, eu acho que nós tivemos um ganho porque o cigarro tem diminuído. Tem sido combatido. Tem sido combatido, pelo menos. Mas em compensação, as grandes cidades hoje, por exemplo, Polui São Paulo, muito mais. É verdade. disse que tem mais mortes né, por poluição em São Paulo do que por assassinato. Então a gente vê que realmente né, mudou um padrão de comportamento que foi essa redução. Fumar, né, uma redução
essa exposição, né, aos gases tóxicos ali, aos metais pesados que são eliminados pelos canos de descarga, né, dos carros, tem gerado também esse problema, né? Então a aglomeração também é preocupante. É interessante que às vezes a gente foge de um extremo e vai para o outro extremo. A gente pensa, se a gente analisar, por exemplo, a questão da vitamina D. No caso nos anos 90 até o início dos anos 2000, né, muito se combateu o câncer de pele. Isso. E agora a gente está enfrentando um problema seríssimo de deficiência de vitamina D. Que mata muito mais do que o câncer de pele. Poxa vida, como é que a gente faz para não ir de um extremo para o outro? E a gente reparou que com o uso agora do protetor solar de forma mais significativa e também o sol é extremamente perigoso, aumentou aí a depressão, por exemplo, porque a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, elas são dependentes também do sol. Precisa de vitamina D. Precisa da vitamina D, exatamente. Assim, então, se você olha na Europa mesmo, o padrão de comportamento. Então, hein, Sandra? O ano passado eu fiz palestra na Marinha do Brasil, em Londres, né? Eu estava conversando com alguns funcionários, porque assim, eles vão para ficar um ano. Só que muitas vezes eles não recebem orientação de que lá a falta de sol vai gerar uma deficiência de vitamina D. E eles mesmo comentaram de que a maioria das pessoas que foram para trabalhar em Londres, quando voltaram depressivas para o Brasil, pela falta, né, da vitamina D. Então, realmente, isso é uma coisa que preocupa. No Brasil, hoje, 7 de cada 10 brasileiros têm deficiência de vitamina D. Olha que índice altíssimo. Na clínica, hoje, 9 de cada 10 pacientes que nós pedimos os exames estão com deficiência. Até aconteceu um fato bem engraçado com uma paciente. Eu olhei para ela e, baseado no que ela havia me relatado, eu falei, eu acredito que você esteja com deficiência de vitamina D. E ela disse assim, nossa, mas está aparente, dá para perceber? Aí eu disse, não, é que 9 de 10 tem, então a chance de errar é muito pequena. Então é assustador mesmo quando você olha para essa realidade da mudança comportamental. A indústria do filtro solar, eles investiram muito em marketing, né? E colocaram na nossa cabeça de que o sol é do mal, né? Que o sol é maléfico, e não é. Se você tomar o sol nos horários corretos e na quantidade correta, ele traz inúmeros benefícios. Antes das 9 da manhã, por exemplo, na produção de dopamina, serotonina, né? Isso é fundamental, antes das 9 da manhã. 10, 15 minutos é o contato dos olhos com o sol. E é o sol do meio-dia, ali das 11 da manhã à 1 da tarde, quando você consegue absorver o raio UVB. E aí o tempo de exposição vai depender da cor de pele. Eu brinco que nós temos só 3 cores de pele no Brasil, né? Você tem o leite, a cevada com leite e a cevada pura. Né? E aí o tempo de exposição vai determinar, baseado na cor de pele. Agora, como é incrível esse medo que a indústria, que a mídia impõe, ele é poderoso. Vamos acompanhar agora. Muda comportamento. Muda comportamento, muda padrão, muda cultura. Vamos acompanhar o Fala Povo que a Rafaela Martins está fazendo agora para descobrir do que será que as pessoas têm mais medo no sentido de doenças. Que doenças são as mais temidas? Na sua opinião, quais são as doenças mais temidas pela população? Acho que AIDS, né? E câncer. Eu acho que o câncer, que a gente está vendo que realmente está aparecendo muito, muito mesmo. Eu acho que os problemas de coluna. Seria AIDS, as gripes, né? NH1. Câncer, AIDS. Dengue. Há 20 anos atrás, quais eram as doenças mais temidas? Isso mudou de 20 anos para cá? Eu não sei se mudou, eu acho que agora aparece mais do que antigamente. Que nem minha avó não reclamava de nada e sofria dores horrorosas. A minha outra avó, durante 40 anos, sofreu com câncer no seio e nós nunca soubemos. Então, eu acho que o que tem hoje é a mídia, é mostrar, é a televisão, é a informação, é a cultura, que não tinha antigamente. Eu acredito que essas doenças nem tinham há 20 anos atrás. Então, fica difícil responder essa pergunta, né? Eu acredito que devesse ter, mas assim, o índice ou o conhecimento da tal doença talvez não fosse tanto quanto hoje. Câncer, né, que é uma doença também que o povo temia muito, eu creio que é essas duas. Muito obrigada, Rafaela. É interessante, né, que realmente, às vezes, o medo, às vezes, ele está ali, mas a gente não reage diante dele. Então, muita gente aí menciona, tem medo do câncer, ou medo de uma DST, de uma doença sexualmente transmissível, mas acaba que
está exposto o tempo inteiro e não faz nada para mudar aquela realidade. Exato. Sedentarismo, por exemplo, a gente viu uma mudança, uma revolução da área e realmente saiu do sedentarismo, a população saiu do sedentarismo e partiu até para outro extremo, da vigorexia. Só que não são muitos, Tero, porque assim, ó, a estatística do IBGE no passado mostrava que 60% da população brasileira era sedentária. Hoje é 70% pelo Conselho Regional de Medicina. Então a gente percebe que os mais jovens estão fazendo mais atividade física e partindo para o lado da vigorexia. Gente, vamos fazer uma pausa aqui para o intervalo. Na volta a gente continua falando sobre estilo de vida e doenças. E a gente vai tentar entender um pouquinho, então, o que fazer para reverter esse estilo de vida e para retomar as origens, aquilo que o Criador planejou para a gente. É daqui a pouquinho. Vida e Saúde está de volta, a TV Novo Tempo está fazendo 20 anos com você, trazendo conteúdo de qualidade, trazendo informações que transformam. Hoje a gente está falando aqui no nosso programa sobre a influência do estilo de vida, trazendo doenças para a nossa sociedade. Sandra, que tipo de problemas pode causar uma pessoa que não dorme direito o suficiente? Tá. Problemas de memória, irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de raciocínio, pensando nesses aspectos. E olha, envelhecimento precoce do cérebro, né? Envelhecimento precoce. Tem gente que às vezes vai no especialista, relata todos esses sintomas e nem o paciente, nem o especialista, nem o especialista consegue. É uma coisa simples, está faltando sono. Mas eu tenho a impressão que muitos médicos, quando a pessoa chega e relata, ele já quer ver uma medicação para dar conta disso, para resolver, vou botar você para dormir. Mas até não o próprio pensa na qualidade de paciente vida, no que a pessoa está fazendo. Né? E o próprio paciente, ele tem esse Ele comportamento não inadequado raciocina. de achar de que um médico bom dá remédio. Exatamente. Agora, você pega aí as pessoas que querem agora ficar na internet, querem ficar com jogos até tantas horas. É porque antes você ficava na frente da televisão, hoje você leva a televisão com você, né? Exato, você leva para cama o que o celular. torna mais difícil, né? O controle. Exato. O freio, né? E ainda tem a questão aí da ociosidade física. A pessoa que nós estávamos falando ainda há pouco, a pessoa que tem uma ociosidade física, ela tende também a não dormir bem. Não cansa o corpo, né? Exatamente. Não precisa de descanso. Não precisa. E a doença que pega hoje no aspecto psicológico, ela é a questão do transtorno de ansiedade. E o indivíduo ansioso, e mesmo aquele que ainda não está com o transtorno de ansiedade, mas tem uma ansiedade, ele está cansado e aí ele deita para dormir. E aí é como se o cérebro dele saísse assim à parte, como uma segunda pessoa e dissesse assim, você quer dormir? Mas antes nós vamos bater um papinho sobre algumas coisas que a probabilidade de acontecer são mínimas ou que nunca vai acontecer, mas nós vamos rever aqui. E aí começa aquele bate-papo, né? E com isso a pessoa arregala os olhos, se desperta e não consegue dormir. Melatonina, né? Não, e sabe assim, eu ouvi uma frase esses dias, eu gostei muito dela, que resume para mim a ansiedade, né? Que a ansiedade é você pagar juros de uma conta que ainda nem venceu. Olha, perfeito, perfeito. Você traz o amanhã para hoje, né? E está ali em estado de sofrimento. E está vivendo uma coisa que realmente tem uma possibilidade talvez mínima de acontecer. Exatamente. Ou que nem vai acontecer de forma alguma. O próprio Augusto Cury, ele diz assim que hoje mais de 80% da população mundial sofre de transtorno de ansiedade. E eu me lembro de um texto de Ellen White que ela diz assim, 9 de cada 10 doenças começam primeiro na mente. Então eu digo que ele está chegando praticamente na estatística de Ellen White, né? Mostrando realmente que isso é uma realidade. A gente sofre por antecipação. E aí a questão do sono fica completamente comprometida. Como é que vocês acham que dá para lidar com essa questão de melhorar a qualidade de sono? Eu sei que cada um tem uma opinião dentro da sua área. Sandra, primeiro. Eu colocaria aí o exercício físico em primeiro lugar. Imprescindível. Exato, ali, imprescindível, exercício físico. Eu colocaria... E muitas vezes não antes de dormir, né, Ricardo? Porque às vezes se for muito próximo, agita. Agita. Muito próximo pode agitar. Eu sou um desses que se eu fizer atividade física muito tarde, eu tenho dificuldade de pegar no sono. Para mim, o melhor horário é de manhã, para malhar mesmo, propriamente dito. Né? Para capinar, tá, gente? A Sandra gosta de capinar também. Eu vou para academia também. E uma questão em relação aí à ansiedade, nós precisamos aprender, Teru,
A vida, ela traz realmente, hoje, muitas informações negativas sobre o planeta, e isso foge dos nossos controles. E os brasileiros ainda têm a informação negativa da economia, do governo, a nossa economia oscila, né, terrivelmente. E os programas a partir das 5 da tarde? Exato. Então, talvez a gente esteja no momento de começar a compreender que não está em nossas mãos o nosso futuro e o que vai acontecer com o planeta, não está em nossas mãos. Então, vinde a mim os sobrecarregados, né? Dividir o fardo. Né? Então, aí é um momento significativo de procurarmos aí um vínculo mais, um vínculo com Deus de forma mais significativa, para que você possa agora saber que você pode descansar. Confiar essas ansiedades e o pior a ele. Pode acontecer, exatamente, mas está nas mãos de Deus, haja o que houver. Ok. Né? Então, essa entrega, eu acho que a gente está vivendo um momento que é necessário uma entrega maior. E é possível nesse momento, então, de que o cérebro saia ali e fala, olha, a consciência, né? Peraí, vamos bater um papinho, quem sabe você precisa se preocupar com isso, aquilo, plano de saúde, previdência das crianças e tal, ou colégio, faculdade, enfim. Aí esse momento a gente cortar esse ciclo de pensamento, Sandra? Exato. Porque vai atrapalhar o sono. Sim, com certeza. É preciso aí fazer um exercício nesse momento de eu não quero pensar em coisas ruins agora, mesmo pensando, não vou conseguir resolver, né? E pedir ali que Deus tome conta de todos esses problemas, nessa tentativa de dormir em paz. Tem uma técnica, uma respiração, alguma coisa que dá para fazer? Sim, no momento de uma ansiedade maior, sim, né? Existem técnicas. Agora, para você dar conta daquilo que ainda vai acontecer, não existe nada melhor do que você ter ali uma agenda e você colocar, eu estou preocupada com isso? Eu vou conseguir resolver isso agora, à meia-noite? Não. O banco está fechado, né? O banco está fechado. Então, eu vou colocar aqui na agenda que terça-feira de manhã, tal hora, eu vou tirar tempo para resolver isso. Ok. E depois que está ali na agenda, que é uma ação minha, então aí eu preciso deletar e saber que está lá. Quando a gente organiza o tempo em termos de agenda, e pode até colar na parede ali, o que fazer em cada momento, eu fico mais em paz, porque eu sei que aquela hora é hora de dormir. Okay. Exato. Porque eu terei um momento depois para resolver isso. Okay. Né? E essa questão também de fazer a oração e falar, Senhor, que na terça-feira, na hora de resolver esse problema, eu esteja bem e eu esteja também com sabedoria para resolver e confiar, né? E aí dormir em paz. E você, Ricardo, qual é a sua dica para melhorar, então, essa qualidade de sono, que é imprescindível para evitar doenças? Eu acho que a primeira coisa é ler a Bíblia, Salmos, capítulo 4, verso 8, se não me falha a memória. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Exatamente. O primeiro passo é esse. Mas tem algumas coisas importantes, né, de atividades a você desenvolver antes do dormir. Por exemplo, a sua última refeição não deve ser muito próxima do horário de dormir, porque a prioridade é terminar a digestão. Então, se você comer tarde, você vai ficar fazendo a digestão e isso vai dificultar o teu sono e quem a fala própria que sente qualidade. Fome logo antes de dormir ou até durante mal o sono, educado, né? madrugada. Tá mal educado. Realmente, precisa passar por um processo de reeducação, né? Ser do firme hábito. ali, falar não vou comer Olha, e vai passar. Eu, uma vez, fui participar de um programa da igreja, um encontro de mulheres para 500 mulheres, e quando terminou a gente ficou dando atenção. Eu sei que eu cheguei no quarto, era 11h30 da noite, né? E eu cheguei morrendo de fome. E aquele dia eu tinha almoçado 11h30 da manhã, né? Então, assim, fazia 12 horas, eu estava realmente com fome. E eu precisei pedir alguma coisa para comer. Nossa, eu comi, eu tive refluxo, foi uma noite terrível. Eu orei a Deus e falei, Senhor, não me deixa morrer, que eu nunca mais faço isso, tá? Perdão, então, Senhor, assim, por ter comido. Não, 11h30, isso não é mais horário, né? Primeiro que eu já deveria estar dormindo há muito tempo, né? Mas a gente precisa dar atenção para as pessoas, elas precisam de orientação e a gente estava ali cumprindo esse papel. Então, cuidado com o que você come e o horário que você come, isso é importante. Segunda coisa, luzes brancas, né, que nós temos em casa hoje por motivo de economia, elas destroem a melatonina. Então, a partir de um determinado momento, seria extremamente importante você apagar as luzes brancas e acender alguns abajures de luz amarela na tua casa. Ótimo. Olha, interessante. Isso vai fazer com que você comece a acumular a melatonina e o sono realmente vai chegar. Para mim é um sonífero essa penumbrinha com a luz amarela. Lá na casa dos seus pais, né, realmente bastante. Eles têm na casa do pai da Teru só luzes amarelas praticamente ali, então o ambiente é um pouco mais escuro, essa penumbra, ela ajuda na chegada do sono.
Outra coisa importante é o seguinte, você precisa relaxar. E algumas pessoas relaxam lendo, outras ouvindo música, só que a melhor técnica de relaxamento é respirar. Parece uma coisa tão ridícula, tão óbvia, né? Mas todo mundo respira. Mas deite na sua cama, cruze os dedos assim, coloque sobre a região abdominal e faça respirações profundas. Inspire pelo nariz, empurrando a sua mão para cima quando o ar entra e baixando quando você solta o ar. Eu estive em Aracaju há pouco tempo atrás e, fazendo a palestra, comentei da importância da respiração e desafiei as pessoas a respirarem. E aí, no dia seguinte, eu tive uma grata notícia, né? Uma senhora chegou para mim e disse assim, olha, eu fiz. Eu falei, o quê? Ela falou, a respiração que você ensinou. Eu falei, e daí? Ela falou, olha, realmente eu dormi antes das 30 respirações, que era o que a gente sugeria, e não é para você se esforçar para chegar no 30, é para que você consiga dormir antes das 30. E ela disse assim, agora o mais incrível não foi ter dormido. O mais incrível foi que eu não precisei de medicamento e fazem 20 anos que eu não sei o que é dormir sem usar um remédio. Veja. No domingo eu encontrei essa senhora de novo e no sábado à noite ela disse que fez e mais uma noite ela conseguiu dormir sem o uso do medicamento. Uma bênção. Então realmente nós precisamos entender de que o estilo de vida é importante e às vezes técnicas simples vão mudar a nossa vida. Tem um programa que todo mundo conhece, eu fiz um trocadilho com o nome dele e aí eu digo que com relação à saúde são pequenas mudanças e grandes resultados, né? Não é você virar a vida de perna para o ar, mas é você fazer mudanças pontuais que vão fazer a diferença na tua vida. Com certeza. verdade. Quero agradecer a participação de vocês novamente aqui no programa Vida e Saúde. Realmente esse assunto é bastante extenso, porque são vários os pontos do nosso estilo de vida que podem estar afetando a nossa saúde. Cabe a você analisar que ponto está pegando mais aí na sua vida. São todos esses pontos que a gente mencionou, a alimentação, sedentarismo, ou a insônia, ou a falta de um equilíbrio em todas essas coisas. Peça a Deus. Aqui no Vida e Saúde tem muito conteúdo para você acessar. Se você quiser acessar o nosso site, tem conversas assim, a fio para você acessar, mas peça ajuda a Deus, que vai te ajudar ponto a ponto a vencer essas coisinhas e você vai viver melhor, evitando assim as temidas doenças, que é o assunto de hoje aqui no Vida e Saúde. Você sabe, eu deixaria como uma última dica, escolher um ponto para mudança. Não queira mudar tudo de uma por vez. vez. Um por vez. Isso. Né? Você ganha força de vontade cada vez que você consegue vencer uma batalha. E aí se parte pro próximo. Você quer mudar tudo ao mesmo tempo, você desiste no meio do caminho. Porque você não consegue e aí vem a frustração. E com a frustração você desiste, né? Realmente não vale a pena. Muito obrigada pela participação mais uma vez, gente. Vamos acompanhar agora Dica Vida e Saúde, depois tem mais conversa aqui com o especialista. Ricardo vai ficar com a gente vai falar sobre constipação intestinal, assunto bem interessante para você. A prática de exercício físico ajuda a melhorar o sistema cardiorrespiratório, o condicionamento físico e força, além de perder alguns quilinhos. Que tal tirar aquele tênis guardado no armário e partir para a caminhada? 20 anos da TV Novo Tempo, Vida e Saúde está em festa, está celebrando. A gente está aqui com dois convidados super especiais que fizeram parte da história também do Vida e Saúde. Dr. Ricardo Vargas, doutora Sandra, que também já participou com a gente. Agora a gente volta conversando com o Dr. Ricardo sobre constipação intestinal. Outro assunto que vira e mexe é pauta do Vida e Saúde, porque intestino parado, intestino preguiçoso, intestino que dá trabalho, realmente atrapalha a vida, né, Ricardo? O problema é que as pessoas nem sabem quando que ele está funcionando direito. Porque se você olha para o padrão da ciência hoje, é totalmente diferente do padrão fisiológico. Como assim? Quando você era bebê, você mamava e logo na sequência defecava. E esse é o padrão normal. Agora, a ciência hoje estabeleceu que se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, tá bom. Bom, como Nem assim? uma vez Bom? ao dia. Nem uma vez ao dia. E o pior é que a ciência mesmo estabeleceu de que hoje você tem que comer 6 vezes ao dia. Ou seja, de jejum, aí você tem que fazer o lanche da manhã, o almoço, aí você tem o lanche da tarde, o jantar e a ceia, fechando ali 6 refeições. Quem come 6 vezes ao dia, come 42 vezes na semana. Se o normal seria cada vez que você come, gerando reflexo gastrocólico para a defecação, teria que evacuar 42 vezes na semana. E eles dizem que 4 está bom. 10%. Então eu gosto de brincar, que as pessoas estão devolvendo o dízimo das fezes e retendo 90% para ela. Ai, Ricardo, mas hoje em dia a gente tem também um mercado muito vasto de iogurtes ou alimentos funcionais que prometem regular o intestino. Por que essa demanda aumentou? A demanda aumentou por conta da industrialização. A indústria mexeu demais na qualidade do alimento, retirando 100% da fibra. E a fibra é justamente aquela vassourinha que vai fazer o intestino funcionar. Então, assim, existem dicas importantes que a gente precisa colocar em prática se quer que o intestino funcione. Dentre elas, aumentar a ingestão de fibra. Eu tenho 2 tipos de fibra, Tero.
Eu tenho a fibra insolúvel, que quando você coloca de molho, ela não incha, não aumenta de tamanho. Por exemplo, se você colocar ali uma folha de couve, deixá-la de molho, ela vai continuar sendo uma folha de couve. Até gosto de brincar, né? Que ela, em um período de crise agora podia virar uma folha de taioba, né? Mas não acontece isso, né? Essa fibra, ela acelera o trânsito intestinal. Então, ela serve como uma vassoura, realmente, que ela vai passando e vai limpando o intestino. Ótimo. A outra fibra é a fibra solúvel, que hidrata, que aumenta de tamanho. Quando você deixa o seu feijão de molho, por exemplo, ele incha, a casca racha, mostrando que ali é fibra insolúvel e o interior é fibra solúvel. Essa fibra solúvel é o que dá o volume às fezes para empurrar a parede do intestino, e aí vem aquela questão da lei da física, né? Ação e reação. Gera uma reação. Então, assim, a ação das fezes, do bolo fecal em cima da musculatura, faz ela se contrair e conduzir o bolo fecal adiante. Como as pessoas não têm ingerido quantidade suficiente nem de fibra solúvel e insolúvel, não acontece esse processo e o trânsito vai ficando moroso, vai ficando lento, aumenta a absorção de calorias, então favorece ganho de peso quando o intestino não funciona direito e inúmeros outros problemas. Que outros prejuízos a pessoa que tem o intestino constipado tem? Dor de cabeça pode ser um sinal de constipação? Pode, dor de cabeça. Irritabilidade? Muita. Irritação talvez seja a principal característica. Por quê? No intestino você produz 95% da serotonina, que é o hormônio da felicidade. 95%. Então, quando o seu intestino não funciona direito, as células enterocromafins, que são responsáveis pela produção da serotonina, não conseguem cumprir o seu papel. E aí você começa a diminuir a produção da serotonina, aumenta então a do cortisol, aí vai gerando um nível maior de estresse. O problema é que para compensar muitas vezes o nível de estresse, as pessoas querem dopamina, e aí elas vão querer comer mais açúcar, mais gordura, mais estimulante. Chocolate. Isso, e aí vai piorando o padrão também da alimentação. Junto com a irritação, vem uma piora do padrão da alimentação, vem a questão da insônia, porque se aumentou o cortisol, interfere no padrão de sono. Aí as coisas vão começando cada vez a se complicar. Desencadeia, então, uma bola de neve de prejuízos. Uma bola de neve. Uma pessoa que passou a vida inteira com constipação, que teve uma vida inteira de uma relação conturbada com o intestino, pode mudar esse quadro de que maneira, Ricardo? Então, uma dica é aumentar a ingestão de fibra. Uma outra dica importante é a seguinte: quando você vai lavar a calçada da sua casa, você não pode usar só a vassoura, né? Só a fibra, no caso. Você precisa de água. A água é fundamental e as pessoas, infelizmente, bebem muito pouca água. Nós vivemos num país quente, na sua grande maioria, né, e as pessoas, mesmo nos locais quentes, não bebem água. E às vezes buscam substitutos. Acha que bebendo água de coco substitui, não substitui, tem 40 calorias a cada 200 ml. Suco também não substitui. Então você precisa... nem pensar. Não, refrigerante nem deveria ser ingerido, né? Que aquele é veneno puro, né? A acidez que o refrigerante gera abre brecha para você desenvolver câncer no futuro. Então, assim, é preocupante o refrigerante. Então, precisamos aprender a beber água. E as pessoas não bebem. Então, você falou de fibra, falou de água. Isso. Aí eu falaria mais uma coisa extremamente importante que as pessoas não fazem: atividade física. A atividade física é fundamental num processo de funcionamento do intestino. Por quê? O intestino é um músculo. Você tem dois tipos de musculatura que compõem o intestino. Uma musculatura lisa, mas você tem uma musculatura longitudinal, então num sentido, né, que acompanha o intestino, onde ela vai fazendo essa pressão e conduzindo o bolo fecal adiante, e uma outra transversal, que faz um processo de torção no intestino para empurrar o bolo fecal. E todas as vezes que você tem o hábito de fazer atividade física, você fortalece essa musculatura, então ele fica mais competente para o funcionamento do intestino. Ou seja, sem atividade física, o meu intestino também vai ser um músculo que está ali... É um músculo frouxo. Um frouxo. Não tem força, não tem competência para empurrar o bolo fecal adiante. Então, 3 dicas. Tem mais alguma dica? Tem mais 2 ainda. Vamos lá. A outra dica seria o controle do estresse. Isso é fundamental. Por quê? Quando uma pessoa passa por um período de estresse muito grande, um susto, por exemplo, né, aquilo faz com que a musculatura lisa perca tônus muscular. Então, imagina para uma pessoa que não faz atividade física, já tem o intestino frouxo e ainda tem um nível de estresse elevado. Aí ele perde mais tônus muscular e não consegue ter essa competência de conduzir o bolo fecal. Então, é importante o controle do estresse. E para o controle do estresse, isso passa por uma boa noite de sono. Então, dormir o mais próximo possível das 21 horas e 30 minutos ajuda no controle do estresse e melhoraria também o funcionamento intestinal. Então, vamos relembrar as dicas. Alimentação... rica em fibra. Rica em fibra. Vamos lá, você pode falar, Ricardo. Alimentação rica em fibra, água, exercício físico e controle do estresse através de uma boa noite de sono. E a última dica, que é fundamental também, é fazer uma reposição de lactobacilos. E aí entra a questão, né, que contradiz muitas vezes a reposição do lactobacilos. Será que esses iogurtes que são ricos em lactobacilos realmente servem para esse processo? Não, não servem. Você precisa ir à farmácia,
e comprar as cepas do lactobacillus, né? Você vai lá na farmácia e fala, eu queria fazer uma reposição de lactobacillus, e eles vão te oferecer alguns produtos e aí sim vale a pena fazer. Uma vez ao ano, todas as pessoas deveriam fazer uma reposição de lactobacillus. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo nunca fizeram na vida. E isso é importante, por quê? Essas bactérias benéficas que nós temos no intestino, elas perdem espaço para bactérias maléficas. Por elas serem muito bonzinhas, vêm as do mal e conseguem tomar conta. E essas do mal fazem com que você tenha um trânsito intestinal mais lento, uma maior produção de gases. Então é importante fazer a reposição de lactobacillus para melhorar também o trânsito intestinal. O Ricardo mencionou aqui desses alimentos, né, que prometem a mudança intestinal, porque normalmente não vem só o lactobacilo, vem a lactose, vem o açúcar junto, vem outras coisas que não são aproveitáveis. Então realmente, se a gente pode comprar direto na fonte, vamos comprar direto os lactobacilos para fazer o trabalho direto. Isso, e vale a pena. Eu me lembro de um programa, Teru, que já faz muito tempo que nós prescrevemos ali um cardápio para dar um modelo para as pessoas como seria um cardápio de uma alimentação saudável. Hoje nós temos também uma composição de lactobacilos que nós montamos junto com uma farmácia bem interessante. Eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa. Eu disponibilizo ela, vocês colocam lá no Facebook lá do Vida e Saúde. Então tá e aí certo. as pessoas podem mandar manipular realmente um lactobacillus que vai ajudar nesse processo de melhora do funcionamento intestinal. Tá certo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Sempre um prazer. 20 anos da TV Novo Tempo, a gente está em festa, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem receita por aqui, mas receita saudável para você. Não sai daí, a gente já volta. É a hora da culinária. Tudo bem com você, Felipe? Tudo ótimo, semana maravilhosa essa. 20 anos da TV Novo Tempo, já pensou? Só comemoração, graças a Deus. Né? Quanta coisa mudou, quanta coisa cresceu, quanta coisa melhorou, não é? Olha, eu vou te falar que já tô aqui, eu acho que era pouco tempo, mas é tanto tempo já. Pois é. Que a gente fica até surpreendido, não é? É verdade. Felipe, que história é essa de panini que você vai fazer pra gente hoje? Vou fazer um panini maravilhoso pra gente hoje, com pão integral, com abacate, com repolho, só com coisa boa, natural e totalmente diferente do que você já viu na sua casa. Afinal, o que é um panini? Muito bem, panini é um pão tostado com recheio e geralmente ele vem acompanhado com salada. Ok? Tá. Então, o panini é um sanduíche italiano. Perdão. Imagina. É um sanduíche italiano acompanhado de salada, mas é um sanduíche tostado. Tá bom. O que você vai usar nesse nosso panini todo natural? Maravilha. Além do abacate e do pão integral que você já entregou. Já entreguei, não teve jeito. Bom, eu vou usar palmito, 3 unidades no máximo. Eu vou usar, é claro, o abacate, mas não esse inteiro. Eu vou ter uma metade de abacate, já eu mostro pra vocês aí como é que ele vai ficar na metade. Ok. Vou usar repolho, não dá 1/4 de repolho cortado grosseiramente, mais fino, não muito grosso. Tá. Você viu que ele não tá temperado, eu não coloquei nada nele ainda. Porque Só cortadinho. Só cortadinho. Eu vou usar um tomate, 1 unidade de tomate, Débora. Pode ser o Débora, ok. Vou usar ainda... Para aquilo lá, eu vou usar o alho, ok, alhinho, 2 dentes e aqui eu tenho cebola. Então, a cebola, meia cebola, que tem uma inteira. Sal, ok, salzinho. E eu vou mostrar para vocês hoje como é que nós fazemos aí no fogo um ketchup ou um molhinho de ketchup natural para você colocar nas suas coisas em casa. Olha só, que legal! Então, panini aqui no Vida e Saúde hoje, uma receita exclusiva e de uma maneira muito saudável. Mas antes, vamos acompanhar o quadro No Divã e depois sim o passo a passo dessa receita. Olá, muito bom ter você aqui com a gente de novo no quadro No Divã. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito confundido com preguiça, que é a procrastinação. Na verdade, muitas pessoas pensam que quem procrastina, ou seja, aquela pessoa que vive empurrando as situações com a barriga, que deixa sempre para depois, que deixa para estudar em cima da hora, que deixa para preparar o projeto só no dia anterior, enfim, são pessoas preguiçosas. Mas, na verdade, procrastinação em si não tem necessariamente a ver com preguiça. Muitos estudos têm sido feitos em cima de pessoas que procrastinam demais e a gente tem verificado que pessoas que procrastinam muito geralmente têm algum medo
do próprio sucesso. Já pensou nisso? Ou o medo do fracasso? Já pensou quando você, por um acaso, tem uma atividade para fazer ou um convite é feito até você para que você faça alguma coisa bem importante e aí você deixa para cima da hora, em cima da hora, preparar aquele assunto, ou se preparar para aquela prova, enfim, né, o que for. E, na verdade, se você depois se der bem, tudo bem, é ótimo, porque aí, olha só, você estudou pouco, fez pouca coisa, mas se deu bem. Se deu bem porque foi uma sorte, foi o acaso. E se você se der mal, você talvez pense, eu me dei mal porque eu só estudei ontem. E aí, minimize em você uma culpa de pensar, se você tivesse estudado muito, se preparado muito, de pensar, nossa, olha só, eu me preparei demais, eu estudei demais e eu fracassei. Então, muitas pessoas procrastinam, porque procrastinando vão ter menos tempo de preparo. Esse menos tempo de preparo, se alguma coisa acontecer de ruim, vai fazer com que essa pessoa pense, foi porque eu me preparei pouco. Olha como é que as coisas acontecem, né? Às vezes nossas emoções, nossa maneira de pensar, nossos sentimentos, tem mais a ver com a maneira como a gente se comporta do que qualquer outra coisa. Tem pessoas que têm medo do sucesso também, né? Elas podem ser bem-sucedidas, podem ser boas no que fazem, e aí chega um convite para uma promoção, por exemplo, e elas pensam, eu acho que eu não vou conseguir, e se auto-sabotam, procrastinam isso, procrastinam aquilo que elas poderiam galgar hoje na vida delas, por causa do medo do sucesso, de chegar lá em cima e não dar conta do recado. Mas, na verdade, todas as nossas escolhas envolvem sacrifícios e envolvem também a possibilidade de não dar certo, né? Mas a gente só vai saber se a gente tentar. Então, algumas coisas para você pensar com relação a isso, se esse é o seu caso, são as seguintes. Relembre para você mesmo as desvantagens de você viver procrastinando. O que é ruim nisso tudo? Pode ser que você não se dá chance de obter sucesso, pode ser que você realmente fique perdendo as oportunidades que surgem na tua vida, pode ser que você, depois que passe por aquela questão, seja uma prova, seja uma apresentação, enfim, você pense, poxa, eu poderia ter ido muito melhor, apesar de já ter ido. Então, relembre para você quais são as desvantagens, para que da próxima vez, relembrando, você possa pensar, eu acho que é melhor dessa vez eu não deixar para cima da hora as coisas. Ofereça uma recompensa para você mesmo quando você conseguir fazer algumas coisas programadamente. Tente ser específico no que você tem que fazer, ao invés de geral. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso me tornar mais organizado. Mas o que significa isso nos pormenores? Eu quero responder os 5 e-mails que eu tenho que responder hoje, eu quero estudar tantas páginas do meu livro, enfim. Então, coloque mais especificamente aquilo que você precisa fazer para que as coisas se tornem claras para você e você possa fazer uma coisinha de cada vez, ao invés daquela coisa gigantesca que parece que você nunca vai conseguir completar. E, ao longo desse processo, observe as vantagens disso tudo. Da próxima vez você pode lembrar dessas vantagens e não mais empurrar com a barriga a sua vida e os seus projetos. Espero ter ajudado você. Um abraço e até o próximo Divã. Muito bem, agora sim, hora de culinária aqui no Vida e Saúde. O Felipe já apresentou pra gente os ingredientes do panini e agora a gente vai ver o passo a passo dessa receita. Tem bastante ingrediente aqui na nossa mesa hoje. Tem bastante mesmo. Então eu vou ter que ir passo a passo mostrando pra vocês como é rápido e fácil de fazer também. Olha, o que você faz primeiro? O molhinho, o ketchup natural ou o sanduba? O ketchup tem que ser em primeiro lugar, para poder esfriar. Por isso que eu já trouxe até um pronto. Eu já trouxe um pronto aí pra vocês, olha que legal. Agora... Faz então ele pra gente fazer primeiro? Então tá bom. Lá vamos nós. Olha, eu vou colocando então aqui no fogo. Vou colocar então, Teru, 2 xícaras de
passata, ou melhor dizendo, polpa de tomate natural, sem tempero. Foi ela inteirinha aqui. Olha só. Vou raspar bem que eu quero aproveitar tudo. Ok? Vou colocar 2 colheres de açúcar mascavo. Ok. 1 colher de sopa de pimentão doce, ou melhor, páprica doce. Ok. E vai limão também aí ou não? Vai o limão aqui também. Porque o ketchup é levemente ácido, ele é doce, mas é ácido. Agora com essa faca aqui eu vou ficar até amanhã cortando, viu, filho? Tá, aqui é uma faquinha nova. Acho que agora eu consegui. Olha, Teru, eu coloco também 1 colherzinha de cúrcuma, 1 colher de chá e de cominho. Quer mexer, Teru? Isso. Acrescento o limão. Eu já tô com a barriga avantajada e ainda com um blazerzinho branco, eu tenho que ficar esperta com o molho de tomate, né, Felipe? Ah, por favor, Teru, não pode se sujar. Eu até olhei pro meu agora pra ver se não tinha me sujado. E o suco de um limão. Pra dar Inteiro. aquele... Não vai nenhuma gordura, é só azedinho. temperinho e o tomate mesmo. E o tomate. A gente vai mexer ele, vai apurar ele até que ele dê o ponto, então, de ketchup, ok? Hoje, no caso, eu vou usar em 2 fases de ketchup. Olha que legal. Vamos lá. A primeira fase vai ser, olha, eu já peguei pra você, Teru, e mostrei que eu tenho aqui o repolho. Tá. Então, no repolho eu vou colocar ainda a cebola, que eu vou tirar aqui uma metadinha, e vou usar então metade de uma cebola, bem fininha. Aqui então é só deixar curtir mesmo esse molho, deixar ele apurar, isso? Isso. Deixou apurar, ele ficou bem apuradinho. Aí a gente pode usar como ketchup. Eu acho que já tá. Já? Já tá chegando já no ponto. Perfeito. Deixar umas inteirinhas assim. O pessoal sentir um pouco da diferença. E Teru, olha, então eu vou colocar aqui na minha sala de repolho, eu vou colocar o ketchup. Você não quer desligar porque eu tô com medo de manchar o meu... Isso, já chegou, né? Já chegou, tá no ponto. Ó, então eu vou misturar esse ketchup na minha salada. Ok. Vou trazer aqui em cima. Muito bem. Bem sequinha, né? Bem sequinha. Eu quero ela crocante. Eu gosto de comer sanduíche, Teru, mesmo esses paninis. Eu gosto de coisas crocantes. Eu também. Com eles. Então eu tô colocando o repolho. O roxo também é assim, mas eu prefiro o verdinho, que ele é mais crocante ainda do que o roxo. E você usou só ketchup, não colocou azeite, nem sal? Nem sal, nem nada. Tá. Vou deixar separado. Vou tirar aqui meu ketchup. E vou colocar aqui direto já na panelinha. Olha. Já vou colocar aqui, Teru, um pouquinho de azeite. Panini todo saudável, é o que você está aprendendo aqui no Vida e Saúde. O Felipe vai tostar 2 fatias de pão integral. Integral. Poderia ser um italiano. Pode ser um italiano, não tem problema. Teru, eu vou pegar então aqui, olha, um pedaço de um abacate. Ah, eu tava sentindo falta daquela sua maionese de soja, então o abacate vai fazer a vez. Vai fazer a vez dessa vez. Nada de maionese de soja. Vou tirar na colherzinha. Olha, aqui eu já peguei, já foi. Deixa eu cuidar desse pãozinho para ele não queimar demais. Você quer ele tostado, né? Isso, quero ele tostadinho. Vou pegar um garfinho. Muito bem. Olha aí. Agora aqui em cima mesmo, Perão, eu vou amassar o meu abacate e vou transformar ele quase num patê. Você tempera? Vou temperar com sal, azeite e alho. Tá. Tem gente que põe noz moscada também, fica bom, né? Fica bom também, pode usar, não tem problema. Não nesse caso. Usa assim, patê de abacate assim, né? Com noz moscada. Uhum. Olha, já vi gente colocar pimentão. Também. Cebola. Gente, nós brasileiros temos uma mania de usar o abacate de várias maneiras. Se você sai daqui e fala que você come o abacate doce, o pessoal toma até um susto. É verdade.
Tá bom assim, Felipe? Tá ótimo, Teru, é isso mesmo. Ele tem que estar tostadinho, não é queimado. Então aqui, Teru, para terminar meu abacatezinho, olha, eu vou colocar então ó, o sal, uma pitada de sal, ok? Vou colocar o alho. Um pouquinho Só alho. de alho. Nem caiu. Pronto. Pronto. Vou pegar aqui um pouquinho, então vou jogar um pouquinho aqui, ó, de alho. Ok. Foi. O azeite. Tá bem. Vou misturar. Muito bem. Aí está. Bem simples. Bem simples. Aí aqui, Teru, olha que bacana. Já coloco então, para vocês verem de casa aí, a montagem. Ó. Lavei bem meu tomate com casca e tudo. E eu vou cortar ele assim agora em fatias, ó. Bem completinho, hein? Porque vai palmito, vai tomate, vai abacate. É uma refeição bacana. Esse serve dá de pra jantar. Serve de jantar, com E certeza. até como um almoço. Ou um café da manhã. Independente de onde você estiver, você consegue sempre achar o tomate, o abacate. Uhum. É muito fácil, prático e gostoso. Tá Eu bonito esse espero. tomate, viu? Olha aí. Então, Teru, eu vou deixar assim a montagem, olha. Vou pegar o palmito. Vou cortar em fatias. Ok. Olha que legal. Perfeito. Ok. Deixa eu tirar daqui. Pronto. E agora, vamos nós. Quer colocar aqui no prato já? Quero, por favor. Ai, Teru. Então a gente vai colocar então, olha, o abacate. Ok. Muito bem. Coloco o nosso palmito. Nham, nham. Vou colocar 2 tomatinhos. Falta E é uma claro, pitada de sal uma pitadinha de sal. no tomate. Pitadinha de sal no tomate. Pronto. Ah, eu já Vou- tinha me esquecido da sua saladinha, Felipe. Se quiser colocar, Teru, sim. Vou Isso. colocar aqui pro Edinho poder mostrar. Muito bem. Aí vem a saladinha. Pessoal, Que lindo! a gente pode fechar o nosso panini, ok? E eu ainda posso servir com um pouquinho de ketchup do lado. Tá aí. o Quer me nosso ver feliz? panini. É me dar um sanduíche, sabia? E um sanduíche assim tostado, todo especial, vai muito bem. Vamos ver. Tá ansioso? Tô. Você come isso com frequência, Felipe, ou não? Olha, Teru, eu comi bastante agora esses últimos dias que eu estive aí. Um abraço até pro Chile, um abraço para Punta Arenas. O pessoal que frequentou as aulas de culinária, o curso e a semana de oração lá. Um beijão para todos, Pastor Maxwell. Um beijão para ele lá. Bom Você apetite. comeu muito panini lá? Comi. Lá tinha bastante pão, Teru, e abacate, né? Então a gente acaba comendo bastante eles. Tá bom, Teru? Tá com água na boca. Ai, ai, ai. Tá maravilhoso. Essa crocância da salada e essa mistura agridoce desse seu molinho todo especial, rolou. Pega um garfo, vamos comer comigo. Bora. Eu ainda não cheguei no palmito, então não posso dizer como é que é. Vamos pegar aqui do meio. Fechou. Eu quero sentir todos os sabores do tomate, do palmito e dessa saladinha toda especial. Tudo bem que eu destruí, né, essa salada, mas Mas é pra isso mesmo. tem tudo aqui, gente. Daquelas que se você não fizer em casa, você vai morrer. Vai perder metade da vida, porque tá muito bom. Muito bom, fala aí. O pedaço dele é generoso. Vou deixar o Felipe comendo aqui. A gente está celebrando 20 anos da TV Novo Tempo com
com celebração, com clima de gratidão ao nosso Criador por tanta coisa boa. O Felipe está aqui se deliciando. Faz em casa. Você sabe, nada disso vai ter valor se você não aplicar na sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã com mais Vida e Saúde. Tchau!